galerinha, de boa? Olha aí como é que eu tô hoje, né? Essa escola inventa coisa. Então vamos lá, a gente aqui no clima de festa junina. Tô aqui, ó, preparando a aula pra vocês. Eu já fiz umas gravações, tá? Então eu vou soltar aí as gravações da aula pra vocês. Tá ok, galerinha? Então vamos lá, vejam aí a aula. Enzimas são proteínas que são produzidas por qualquer organismo vivo e atuam como catalisadoras com a função de acelerar uma reação. Em muitos casos, eles aumentam a taxa de reação em milhões de vezes. As enzimas conduzem os processos bioquímicos necessários à vida. Por exemplo, no caso da digestão, elas ajudam a quebrar grandes moléculas que estão presentes nos alimentos, como carboidratos, proteínas e gordura, em moléculas menores, que são facilmente absorvidas no sistema digestório nas formas de açúcares, aminoácidos e ácidos graxos. Outras enzimas podem converter essas moléculas em energia, conhecida também como ATP, essencial para o funcionamento do nosso organismo. Você pode ver como funciona uma enzima fazendo um experimento muito fácil. Mastigue um pedaço de pão por um tempo. Preste atenção em como o sabor do pão irá mudar. Depois de um tempo, ficará com um sabor mais adocicado. Isso acontece porque o principal componente do pão é o amido, que é uma grande molécula insípida, ou seja, sem sabor. A saliva contém amilase, uma enzima que pode quebrar o amido, transformando em açúcar. É por isso que depois de um tempo, o pão começa a ter um sabor mais adocicado. As enzimas também estão envolvidas na produção de alimento há séculos, mesmo antes de sabermos que elas existiam. Elas estão envolvidas na produção de pão, no processo de fabricação de queijo, e até mesmo no processo de produção de cerveja. As enzimas são essenciais para a digestão, pois elas ajudam a quebrar grandes moléculas que estão presentes nos alimentos, como carboidratos, proteínas e gordura, em moléculas menores, que são facilmente absorvidas pelo nosso organismo. O início da digestão começa na boca, através da enzima amilase salivar. Ela quebra as grandes moléculas de amido contidos em alimentos ricos em carboidratos, como o pão, e transforma em moléculas menores de maltose. Da boca, o bolo alimentar desce pela faringe, pelo esôfago, e chega ao estômago. Ao chegar ao estômago, o bolo alimentar é banhado pelo suco gástrico que contém a pepsina, uma enzima que irá iniciar a quebra das proteínas. Agora o bolo alimentar passa para o intestino delgado. Ele é constituído por 3 seções: o duodeno, o jejunum e o íleo. A maior parte da digestão química ocorre no duodeno, que é a primeira seção. Nessa região a tripsina, uma enzima produzida pelo pâncreas, continua o processo de quebra das proteínas iniciado no estômago. E a amilase pancreática continua o processo de digestão do amido. Ainda no duodeno, a bile, um suco alcalino produzido no fígado, tem a função de emulsificar as gorduras, ou seja, transformar a molécula de gordura em partes menores, para que posteriormente seja absorvida. A região seguinte do intestino delgado pode ser subdividida em jejunum e íleo. Nessa região, as enzimas conhecidas como peptidases completam a transformação das proteínas em aminoácidos. E a maltase, uma enzima produzida pela parede do intestino, transforma a maltose em 2 moléculas de glicose. Outros açúcares também são digeridos nessa região. No íleo, a porção final, ocorre a absorção das moléculas dos alimentos que já foram quimicamente transformadas pelas enzimas e assim são capazes de passar pela parede do intestino e ganhar o sangue, que distribuirá essas moléculas a todas as células do corpo. Nessa região, grande parte da água existente no bolo alimentar também é absorvida. Os restos alimentares não digeridos chegam ao intestino grosso, onde continua ocorrendo a absorção de água, e são formadas as fezes que saem do corpo através do ânus. Então é isso, eu vou deixar aqui um exercício para vocês sobre o tema da aula de hoje e até a próxima. E viva São João, gente! Saudade da festa junina do colégio, saudade de vocês, saudade das quadrilhas. Beijão e até a próxima.